Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja celebra hoje a memória do martírio de São João Batista. Por isso, os paramentos são da cor vermelha, da cor daquele mesmo sangue derramado por ele. Porquê? Não só porque cumpriu com a sua missão nesta terra ao apontar para aquele que era o Salvador, mas também pela sua voz profética, denunciando aquilo que estava contra Deus. Herodes tinha desposado ou estava com uma mulher que não lhe pertencia, mas era a do seu irmão. E São João Batista não vai renunciar a essa voz que deve ser a voz da verdade, a voz na consciência daqueles que andam mal. Para mais, tratando-se de uma autoridade que dava mau exemplo a todos os demais. O Senhor dirá que não houve nenhum maior nascido mulher do que São João Batista, que maior elogio pode haver em relação a ele. E neste dia em que celebramos o martírio de São João Batista, queremos também colocar aqui aos pés do altar as intenções destes casais que hoje cumprem os seus 25 anos de matrimónio. E também os grupos que estáis aqui presentes. Irmãos e irmãs, reconheçamos agora as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor, que na vossa admirável providência quisestes que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho, concedei-nos que, assim como ele deu a sua vida pela justiça e pela verdade, também nós saibamos lutar corajosamente pela confissão da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. Naqueles dias, o Senhor dirigiu uma palavra dizendo: cinge os teus rins e levanta-te para ires dizer tudo o que eu te ordenar. Não temas diante deles, senão serei eu que te farei temer a sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de bronze, diante de todo este país, dos reis de Judá, dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra.
Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque eu estou contigo para te salvar. Palavra do Senhor. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça defendei-me e salvai-me. Prestai ouvidos e libertai-me. Minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Sede para mim um refúgio seguro, a fortaleza da minha salvação. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador. A minha boca proclamará Senhor, a minha esperança, a minha confiança desde a juventude. Desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor. A minha boca proclamará a vossa justiça, dia após dia a vossa infinita salvação. Desde a juventude, ó Deus, vós me ensinais, e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação.
é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes mandara prender João e algemá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, que ele tinha tomado por esposa. João dizia a Herodes: não podes ter contigo a mulher do teu irmão. Herodíades odiava João Batista e queria dar-lhe a morte, mas não podia, porque Herodes respeitava João, sabendo que era justo e santo, e por isso o protegia. Quando o ouvia, ficava perturbado, mas escutava-o com prazer. Entretanto, chegou um dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário natalício, ofereceu um banquete aos grandes da corte, aos oficiais, aos principais personalidades da Galileia. Entrou então a filha de Herodíades, que dançou e agradou a Herodes e aos seus convidados. O rei disse à jovem: pede-me o que desejares e eu te darei. E fez este juramento: dar-te-ei o que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que hei de pedir? A mãe respondeu-lhe: pede a cabeça de João Batista. Ela voltou apressadamente à presença do rei e fez-lhe este pedido: quero que me dê sem demora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou consternado, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis recusar o pedido e mandou imediatamente um guarda com esta ordem de trazer a cabeça de João. O guarda foi à cadeia, cortou a cabeça de João e trouxe-a num prato. A jovem recebeu-a e entregou-a à mãe. Quando os discípulos de João souberam a notícia, foram buscar o seu cadáver e deram-lhe sepultura. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de uma verdade, quando alguém a coloca, geralmente as reações humanas podem ser adversas. Pode ser a negação dessa verdade, a não aceitação e muitas das vezes até sentimentos como o de ódio. Ou então a pessoa acolhe essa verdade em si e busca então não fazer violência ao outro, mas fazer uma violência a si mesmo e mudar as suas atitudes, mudar a sua concepção. Assim, sempre que se apresenta uma verdade com toda a sua força, ou a pessoa toma uma atitude de conversão, ou até no dizer de Santo Agostinho, o contrário da conversão seria a aversão, e tem uma aversão, uma repulsa, a ponto de chegar ao ódio, e ódio de morte, em relação àquilo que lhe é dito. E meus irmãos e minhas irmãs, quando a pessoa então se agarra a uma vida de pecado, a uma vida em que busca não mais do que os prazeres da carne, as volúpias, como por exemplo Herodes,
E nós bem podemos analisar que vida é essa pelos lautos banquetes, pelas danças sensuais nesses banquetes, por ter ficado até com a mulher que pertencia ao irmão dele, Herodes Filipe. Bem podemos ver que era um homem que vivia para o prazer. Um homem que vivia, entretanto, não para um prazer legítimo, mas um homem que vivia para o pecado. Entretanto, uma voz ainda atuava na consciência dele, a voz de Herodes, a voz de São João Batista. E Herodes ouvia perturbado, mas entretanto gostava de ouvir. Notava-se que há alguma coisa, algum efeito. As palavras de São João Batista tinham naquele homem. Quem não gostava nada disso era Herodíades. Ela também sabia que estava errada. Ela sabia que não pertencia àquele Herodes Antipas, mas sim a Herodes Filipe, com quem se tinha casado. E por isso ela tomava uma atitude de aversão, de ódio, e de ódio inclusive de morte. E por isso não vai descansar enquanto não obtiver pelos planos dela, porque pode ser que fosse uma mulher tão inteligente que preparou toda esta situação. Fez Herodes beber bastante, colocou a sua filha ali para dançar, na esperança de que conseguisse obter os favores dele para levar à morte São João Batista. Tanto que é assim que ela não catrapisca, ela não tem dúvidas daquilo que ela quer. E nós vemos por vezes como o mal é ardiloso. Nós vemos como aqueles que têm intentos maus neste mundo são capazes dos golpes mais baixos e terríveis para ver saciados a sua fome e sede de poder, de pecado. E assim vai pedir, nada mais, nada menos, mas num prato, a cabeça de João Batista. Imaginem essa cena, no meio de um banquete, mas aquela cabeça ensanguentada a entrar dentro de uma bandeja, onde antes eram servidos os pratos aos comensais, estava ali agora a cabeça de um grande profeta, um homem que não cessou de dizer a verdade e apontar para ela, Nosso Senhor Jesus Cristo. Estava ali diante de todos a cabeça de São João Batista. Meus irmãos e minhas irmãs, nós ficamos estupefatos até onde pode chegar a crueldade humana, mas vemos que não é um caso único, singular na história. Outros houve e talvez ainda outros haja até hoje. Como não lembrar, por exemplo, todo o caso que aconteceu com Henrique VIII na Inglaterra. Um homem que já era desposado com Catarina de Aragão, se não me engano. Entretanto, vai se apaixonar por Ana Bolena e vai pedir então ao Papa que anule o matrimónio dele para poder ficar com Ana Bolena. E o Papa, por fidelidade ao Evangelho, por fidelidade a Cristo, disse não. A Igreja perdeu um país. A Inglaterra tornou-se anglicana para não ceder a um dos princípios mais basilares e evangélicos. O casamento é só um na vida, e não separa o homem aquilo que Deus uniu. Henrique VIII também não gostou. Henrique VIII mandou fechar todos os conventos, martirizou os cartuchos. Alguém podia perguntar, aqueles homens pobrezinhos que rezavam dentro do mosteiro, do convento, que mal tinham feito a Henrique VIII? Que mal tinha feito também um São João Batista na prisão. Mas eram pedras no sapato, incomodavam os desejos e as aspirações de pecado. A santidade dos homens por vezes incomoda aqueles que têm desejos de maldade. Mandou também prender todos aqueles que eram contrários, um São João Fischer, ou por que não, o seu conselheiro São Tomás Moros, que morreram porque foram contrários ao desejo do rei Henrique VIII de se desposar com uma mulher que não lhe pertencia, que não era dele, com Ana Bolena. E depois os resultados históricos são conhecidos também
Depois, Ana Bolena tinha um temperamento terrível. Ele vai matar a segunda esposa e vai ter uma terceira, uma quarta, uma quinta. E leio nos livros de história como terminou Henrique VIII. Entre comezeinas, cheio de problemas de saúde porque estava mais do que obeso e não se saciava nem de comida nem de mulheres. Porque assim é a vida daqueles que não colocam Deus nas suas vidas, mas buscam somente ter como Deus o prazer da carne neste mundo. Tem exemplos históricos, mas quantos outros poderia haver? Entretanto, profetas houve ao longo da história sempre. São Tomás Mores, por exemplo, que se opôs a isso que fez Henrique VIII, martirizado. Hoje a Igreja colocou como padroeiro dos políticos, um homem que era conselheiro do rei. Mas quando se tratava de ter de transgredir valores mais altos que os da própria política, como são os da família, como são os da vida, ele preferiu ele mesmo ser preso e dar a sua vida pelos valores e pela verdade em que ele acreditava. A Igreja colocou-o assim como padroeiro daquilo que devem ser os políticos e o respeito que eles devem ter. Há algo que não pode estar acima da política: a família, a vida e tantos outros valores pré-políticos que os antecedem e superam e muito. A política não pode ser omnipotente, só Deus. Quando a política se torna omnipotente, transforma-se em totalitarismo e em despotismo. E outros Herodes surgem na história. É a verdade. Ligai o telejornal. Está à vista de todos. Não preciso de dar exemplos. Meus irmãos e minhas irmãs, o martírio de São João Batista ensina-nos, a cada um de nós, em primeiro lugar, a seguir aquele que é a verdade, caminho, verdade e vida, nosso Senhor Jesus Cristo, a apontarmos sempre para Ele na nossa vida, como o fez, e a não cedermos a princípios basilares da nossa existência e da nossa fé, por mais que este mundo às vezes pareça dizer o contrário. São João Batista foi até à morte, mas o Senhor encontrou-o digno e exaltou entre todos os homens. Alguém que se vestia de camelo, comia mel silvestre e gafanhotos, o Senhor Deus, aquele que se negou a si mesmo, exaltou-o. Assim, como ele bem dizia, os últimos seriam os primeiros, os servos seriam os senhores. Meus irmãos e minhas irmãs, sigamos este exemplo de humildade e de verdade, de vida, de São João Batista. Falávamos de não separar o homem aquilo que Deus uniu, e nos dias de hoje é sempre com grande alegria que vemos os matrimónios chegarem às suas bodas de prata, 25 anos de união. Aquilo que era apenas as primeiras, depois as de ouro, depois as de diamante, e vai por aí afora, que seria tão admirável. Hoje em dia, quando chegam à prata, temos já motivos para nos alegrarmos. Foram muito mais longe do que, infelizmente, tantos outros. E por isso, vamos agora abençoar os casais que aqui estão: Domingos Martins de Sá e Maria Rosa Torre Sá, António Fortuna e Laurinda Pereira, e António Ferreira e Ana Ferreira. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Eles vão rezar no íntimo do coração e também cada um de nós por eles.
Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro as alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Fazem agora a troca de alianças, em silêncio, renovando aqueles mesmos compromissos de fidelidade que fizestes no dia do vosso matrimónio. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Vou oferecer-vos agora o coração imaculado de Maria, símbolo oficial deste santuário, seja ele sempre o vosso suave refúgio. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Irmãs e irmãos, na memória do martírio de São João Batista, o primeiro a dar testemunho de Cristo Salvador, elevemos a nossa oração ao Pai das Misericórdias, dizendo com alegria: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, peregrina em toda a terra, para que Deus lhe mande profetas cheios do Espírito, que disponham os corações a acolher a Cristo, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os povos da terra e seus governos, para que, rejeitando a violência e a mentira, se abram a Cristo, o Príncipe da Paz, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos monges, religiosos e todos os que fazem apostolado, para que sejam fiéis à consagração batismal e à missão a que Deus os chamou, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos perseguidos por causa da verdade, para que diante dos poderosos deste mundo tenham a força que animou São João Batista, oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por nós e por todos os batizados, para que, amando a Cristo Jesus sem o ter visto, consigamos a salvação das nossas almas, oremos, irmãos. Acolhei, Pai Santo, as nossas súplicas e, por intercessão de São João Batista, concedei-nos a graça de sermos santificados pelo Cordeiro sem defeito e sem mancha que tira o pecado do mundo. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons que vos apresentamos e dai-nos a graça de andar sempre pelos caminhos da santidade, que São João Batista proclamou, clamando no deserto e confirmou com o testemunho do seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre, em toda a parte, por Cristo, nosso Senhor. Ao celebrarmos hoje a glória do precursor São João Batista, proclamado o maior entre os filhos dos homens, anunciamos as vossas maravilhas. Antes de nascer, ele exultou de alegria, sentindo a presença do Salvador. Quando veio ao mundo, muitos se alegraram pelo seu nascimento. Foi ele, entre todos os profetas, que mostrou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nas águas do Jordão, ele batizou o autor do batismo, e desde então a água viva tem poder de santificar os crentes. Por fim, deu o mais belo testemunho de Cristo, derramando por ele o seu sangue. Por isso, com os anjos e os santos no céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, São João Batista e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
rosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Haverá em sua casa abundância e riqueza. A sua generosidade permanece para sempre. Brilha aos homens retos como luz nas trevas. O homem misericordioso, compassivo e justo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão ditoso o homem que se compadece e empresta e dispõe das suas coisas com justiça. Este jamais será abalado. O justo deixará memória eterna. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O seu coração é inabalável, nada teme, e verá os adversários confundidos. Reparte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
quiser ser o primeiro será o servo de todos. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Seu coração está firme, confiado no Senhor. Seu coração é inabalável, nada teme. Reparte com largueza pelos pobres. A sua generosidade permanece para sempre. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Oremos. Fazei, Senhor, que ao celebrarmos o martírio de São João Batista, veneremos o mistério deste divino sacramento e recebamos com alegria os seus frutos de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Viremos agora o nosso olhar para Nossa Senhora. Para ela fazemos a nossa consagração através da oração jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestre do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, e o caminho conduz até Deus. Unida aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unida aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Irei agora abençoar os objetos religiosos que porventura tiverdes convosco. I am now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ahora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja todos uma tarde muito abençoada, e para os que não almoçaram, um bom almoço. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.